Olá, seja bem-vindo à cobertura do Congresso American Heart Association 2022, feita aqui pelo Cardio Papers. São 3 dias de congresso, né? 5, 6 e 7 de novembro. E, como sempre, a gente vai estar cobrindo todos os principais trabalhos aqui para você, trazendo o que muda, o que não muda e como é que você vai aplicar isso na prática clínica. Se você não me conhece, eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers, e aqui, hoje, estou acompanhado de André Lima, vulgo André Galego, e Fernando Figuinha. E aí, meu povo, vamos embora? Tudo bem? Tranquilo, gente? Força total. E, bem, povo, tivemos vários trabalhos aqui hoje. A gente separou 5 trabalhos principais aqui para discutir, certo? Então, olhando aqui entre nós mesmo. Figueiredo, o primeiro trabalho que a gente separou aqui para discutir com o pessoal é sobre diurético. A gente teve 2 trabalhos importantes, na verdade, sobre diuréticos hoje, né? O primeiro foi o Transform HF. Diz aí rapidamente o conceito aí desse trabalho. Então, esse trabalho eles buscaram comparar o uso de furosemida, que é um diurético de álcool que a gente usa bastante, né, na nossa prática, com torsemida, que é um diurético de álcool que eles usam muito nos Estados Unidos. Certo. E teria algum racional para a torsemida ser Em que melhor. contexto isso que foi Isso testado? no contexto de pacientes que internaram com IC. Certo. Então, logo antes da alta, eles eram randomizados para usar ou torsemida ou furosemida. Certo. Então, para usar a longo prazo ambulatorialmente. Então, não foi um cenário agudo. Perfeito. E já começou uma controvérsia aqui, né, Figueiredo? Porque eles colocaram como endpoint primário mortalidade, Sim. né? Não foi mortalidade, mais internação, mais não sei o quê. Foi mortalidade, que é um desfecho, né, Audacioso. bem nobre e tal. E a gente não tem grandes evidências, né, mostrando que diurético Sim. diminui mortalidade na IC, quer seja aguda, quer seja crônica. Estamos falando de diurético de alça, né? Não estamos Sim. falando de espirona, nada do tipo. Então já começou uma primeira crítica metodológica aí da parada, né? Mas tudo Sim. bem, independentemente, né? Uma das narrativas era que a medicação que eles usam nos Estados Unidos poderia ter um aspecto antifibrótico. Certo. E ela também poderia ter essa potência maior do que a furosemida. Então, tanto ela poderia ter o efeito antifibrótico podendo impactar na mortalidade, Perfeito. como também poder ter um efeito diurético, melhorar a sintomatologia. De Então, todo esse era o jeito, racional. Muita gente criticou por ter botado esse desfecho tão, Sim. entre aspas, agressivo, né? Mas e aí, Figueiredo, o que é que mostrou o estudo? O estudo de desfecho primário, que era mortalidade por qualquer causa, veio negativo, conforme a gente esperava. Neutro, né? Assim, não teve desculpa. diferença de um para o outro, né? Ou Isso. seja, né? Veio neutro, então Deu igual, né? deu igual. Certo. Quando foi pro secundário, a gente imaginou, talvez reduzir a hospitalização, o diurético é mais potente, né? Talvez você consiga controlar melhor. Também, avaliando a hospitalização por qualquer causa, também não houve diferença usar a torsemida. Foi neutro da mesma forma. E interessante, né, Figueiredo? Porque aquele negócio, muitas vezes você vai, o diurético é mais potente, ele tem uma meia-vida mais longa, tem tudo para diminuir, né? Aí nem que seja em desfecho secundário, tem Sim. tudo para diminuir, pelo menos que seja internação. Tá? Será? Vamos botar na prática, né? Sim. Aí a beleza do clinical trial não teve diferença, né? Pra Perfeito. gente, mesmo que viesse alterado, não ia mudar muito prática, porque a gente não tem a danada Sim. tossemida aqui no Brasil. A gente só tem a apresentação veterinária, né? Aqui, então, como estamos tratando de humano, enfim, mesmo que viesse positivo, não ia Sim. alterar amanhã a conduta da gente. Então, E realmente resumindo, veio neutro. abraça nossa boa e velha furosemida, vamos continuar vamos usando, embora. porque ajuda a gente no controle de volemia, então... Perfeito. Primeiro trial interessante. Segundo trial, ele pega também esse conceito de diurético e da hipertensão velha de guerra aqui, né? E o conceito era o seguinte: a gente sabe quando a gente vai para a diretriz da SBC, por exemplo, diurético tiazídico é primeira escolha para você tratar pacientes hipertensos, mas ele não faz diferença, né, Galego? Prefira esse ou aquele, clortalidona, hidrocloro, para lá. Já quando você vai para a diretriz americana, que é bem mais antiga, 2017, que é aquela diretriz que diz que o ponto de corte para você diagnosticar hipertensão era 130/80, aquela confusão toda, enfim. Mas entre as outras coisas que ele fala nessa diretriz, ele coloca a clortalidona como preferencial. Qual seria a lógica? Clortalidona, mesma coisa da tossemida. Tem uma duração, um tempo de meia-vida maior, poderia ser mais potente. Tem outros trabalhos que sugerem que talvez fosse mais benéfica. Se a gente for ver o maior trabalho que já incluiu diurético na hipertensão, que é o ORET, que é, se eu não me engano, mais de 30 mil pacientes, que eu me lembre, usou a clortalidona, não usou hidrocloro, né? Então tem várias linhas aí de hipertensólogos que sugerem que a clortalidona seria melhor, mas a gente não tinha esse trial para comparar uma coisa com a outra, né, galera? Até o Brown, ele coloca no livro-texto características da farmacocinética e da farmacodinâmica. Então, é para a gente aprender e a gente entender um pouco mais sobre como
o sistema orgânico ele é complexo. Muitas vezes Uhum. você avalia in vitro, avalia a molécula, mas aquilo não repercute em uma situação clínica. E esse é Isso. mais um caso que ele comparou a clortalidona e a hidroclorotiazida, que a gente já vinha esperando esse trabalho há algum Há um bom tempo. tempo já, né? Mas E antes de falar o resultado, Galego, ainda vou falar um negócio interessante. Olha como é que foi interessante esse trial. Eles conseguiram colocar mais de 13 mil pacientes, muita gente, né? E aí como é que era? Lá nos Estados Unidos, né, Figueiredo, tem aqueles serviços do VA, né, que é o Veterans e tal, atende os veteranos de guerra, etc. E o que é que eles pegaram? Mais de 13 mil pacientes que acompanhavam já lá nesse serviço, né? Eles viam isso por prontuário eletrônico. Fulaninho tem mais do que 65 anos e toma hidrocloro. Beleza. E aí eles convidavam esse paciente para participar, né? O médico primário dele continuava atendendo, tudo normal, tal. Sendo que aí, uma vez que o paciente topava participar, uma parte continuava com a hidrocloro, outra parte substituía hidrocloro pela clortalidona, né? E com isso eles conseguiram, eles colocaram como sendo um trial pragmático, né, tal, mais de 13 mil pacientes, sem ser aquela mão de obra gigantesca de um clinical trial, né, tradicional, tal. E aí o objetivo era justamente esse, era ver endpoint. O que é que eles achavam que ia acontecer? Eles achavam que a clortalidona ia diminuir o endpoint primário, que era tempo para o primeiro desfecho de AVC, infarto, morte que não seja por câncer, revascularização de urgência, internação por isso, um bocado de coisa, né? Mas, e aí, Galego, no final das contas, teve diferença um grupo para o outro ou foi igual? não, mais um estudo que veio neutro, não houve diferença estatística. E hoje, uma só consideração: a própria diretriz brasileira de hipertensão ela não fala sobre escolher Preferência, né? clortalidona ou hidroclorotiazida. Uhum. Até porque a gente sabe que no Sistema Único de Saúde é muito difícil você ter clortalidona e você teria muito mais facilmente a hidroclorotiazida. Que está no sistema de farmácia popular, aquelas Isso. coisas todas. Mas na diretriz de hipertensão, no posicionamento de hipertensão resistente, ele mantém a narrativa do consenso americano e fala que a preferência seria a hidroclorotiazida, a clortalidona ou a indapamida ali como tratamento nesse cenário de hipertensão resistente, de hipertensão 3 resistente. medicações, tal. Exatamente. Perfeito. Bem, na prática, não muda, né, a nossa vida. Se Uhum. você chegou segunda-feira, o paciente está usando hidrocloro para hipertensão, continua hidrocloro. Está usando clortalidona, continua clortalidona. Não teve Um diferença, detalhe né, de um grupo pro segurança outro, né? importante foi que o grupo clortalidona teve mais hipocalemia, né? Isso. Pra ver Aumentou se- de 3 e pouco para 5 e poucos por cento, mas assim, também nada, É né? só algo para tentar, né, pra não Perfeito, acompanhar o perfeito. paciente. né? Até aí faz sentido também. Como ela é uma medicação mais potente, etc., Hum. tende a diminuir mais níveis de potássio. Boa lembrança, Figueiredo. Beleza, terceiro trabalho que a gente separou aqui, o Prominent, falando sobre fibrato. Então, ó, só lembrando, certo? Tem estudos mostrando experimentais que quando o paciente tem lipoproteínas ricas em triglicerídeo, isso aumenta o risco cardiovascular do paciente. Aí fica sempre aquela dúvida, isso está associado ou é a causa da parada, né? E aí sempre tem essa dúvida, triglicerídeo é fator de risco ou não é fator de risco, né? Por quê? Quando você vai para LDL, nenhuma dúvida, paciente que nasce com LDL lá em cima, tipo hipercolesterolemia familiar, né, tem muito mais evento cardiovascular. Na hora que você diminui o LDL, um bocado de trial, com estatina, com inibidor de PCSK9, com ezetimibe, enfim, mostram diminuição de risco cardiovascular meio que de forma uniforme. Já quando a gente vai para triglicerídeo e redução do triglicerídeo com droga, aí é bem mais controverso. A gente tem trial lá da década de 80 com genfibrosil, velho de guerra. Alguém já viu algum paciente usando genfibrosil? Eu já vi acho que uns 2 só, esses anos todos. Mas tem trial lá da década de 80, antes de existir estatina, né? Que é a última estatina, a primeira estatina é de 87, por ali, que mostrou diminuição de risco cardiovascular, mas com genfibrosil. Beleza. Quando você vai, assim, nos últimos 20 anos, todos os trials que colocaram estatina no meio, você usava fibrato. O fibrato em pacientes com triglicerídeo alto diminuía o triglicerídeo, mas isso não levava a redução de risco cardiovascular. Certo? Eduardo, não tem mais nenhuma medicação que reduza. Aí tentaram ácido nicotínico, num cenário similar. Não adiantou. Aí tentaram o ômega 3, né? O nome comercial Vacepa lá nos Estados Unidos. Diminuiu no estudo Reduced, mas essa redução não parecia estar associada com a redução do triglicerídeo. Ou seja, é uma controvérsia. A gente não sabe ao certo se realmente você diminuir triglicerídeo tem vantagem cardiovascular para o paciente. E aí, qual era o cenário? Algumas subanálises sugeriam que, se você pegasse aquele paciente bem selecionado, diabético, que já tem evento cardiovascular prévio, que mantém triglicerídeo alto, o HDL baixo, apesar do uso de estatina, se você usasse fibrato nesses pacientes, você poderia ter benefício. Inclusive, a diretriz brasileira tem um subitem lá que ela fala em pacientes diabéticos, triglicerídeo acima de 200, HDL abaixo, pode ter algum benefício e tal.
Será que teria? Seria a tentativa de reduzir o risco residual, O né? risco residual. E esse risco residual é que até hoje não ficou claro se Exatamente. se teria algum tipo de benefício. Então, Exatamente. nesse cenário, nesse estudo, tentando diminuir o triglicérides para tentar diminuir o impacto cardiovascular dos Exatamente. pacientes. Não está falando de pancreatite Não. e... Cardiovascular, perfeito. Aí, esse trabalho que a gente vai falar agora, o Prominent, era isso, galera. Igual, critério de inclusão. Era todo mundo diabético, 100%. E eles tinham que ter ou doença cardiovascular ou ter mais do que 50 a 55 anos. Além disso, tinha que ter triglicerídeo entre 200 e 499, né? HDL baixo e deveria estar usando estatina. 97% estava usando. O que é que ele queria ver? Se a gente jogar esse fibrato, que é o pemafibrato, né? Que também tinha alguns outros estudos sugerindo alguns benefícios em relação aos outros fibratos. Será que isso vai diminuir AVC, infarto, morte cardiovascular e tal? Randomizaram 10.497 pacientes, né? Trabalho grande. E, mais uma vez, trabalho neutro. Não diminuiu o risco. Ah, Eduardo, diminuiu o triglicerídeo? Diminuiu em 26%, 27%. Então, diminuiu legal. Diminuiu o risco cardiovascular? Não diminuiu. Então, mais um trabalho mostrando que você tratar hipertrigliceridemia com fibrato não diminui risco cardiovascular, né? E aí fica a pergunta, mas na prática a gente vê todo mundo usando, né? Triglicerídeo 350, estou usando estatina já topada, fibratozinho, 400 e pouco, fibratozinho e tal. Temos evidências para isso? Não temos. Na verdade, não temos. E, né? e uma das consequências é que aumenta o custo e aumenta a polifarmácia e você pode estar trazendo efeito colateral dessas Lembrando medicações. que quando junta fibrato com estatina aumenta a risco de miopatia, Exatamente. por exemplo. Né? Então, é um estudo que traz mais uma evidência, e lembrando que nem sempre na medicina baseada em evidência, dificilmente você vai se convencer apenas com um estudo. É sempre outros estudos que vêm tentar confirmar a hipótese. E aqui, mais uma vez, a hipótese foi refutada, mais um estudo neutro que não mostrou benefício E da aí medicação. fica, inclusive, a pergunta, né, galera? Tem por que fazer mais estudo desse tipo? A gente já tem tantos, né, mostrando isso, né? Enfim. E se o paciente tiver, aí eu coloco, se o paciente já vem para você usando estatina, com LDL dentro da meta terapêutica e utilizando um ciprofibrato da vida, você tira, você coloca? Não, uma coisa essa é uma pergunta boa, porque assim, os alunos da gente perguntam muito isso. Uma vez que eu introduzi estatina, eu vou tirá-la? E a resposta é geralmente não, a não ser que tem duas situações que você pode tirar. A primeira, se o paciente tiver efeito colateral refratário, lógico, né? Tá com a miopatia do cão, você já substituiu uma estatina por outra, que é raro isso, mas ok. E a segunda que eu digo às vezes, quando o paciente está com expectativa de vida muito baixa. Ele está usando estatina porque infartou 10 anos atrás, estava tudo bem, né? Mas agora ele descobriu um câncer de pulmão e está com sobrevida de 3 meses, 4 meses. Pô, você vai manter essa estatina com o cara com, né? Mas muito e o fibrato? Aí o fibrato, eu ia chegar nesse ponto. Por quê? Porque a estatina diminui muito o risco cardiovascular. O fibrato, além de não diminuir, teoricamente você usaria naqueles pacientes com triglicerídeo acima de 500 mil para diminuir o risco de pancreatite, né? Que é muito discutível isso, mas tudo bem. Apesar de entrar como classe 1 nas diretrizes todas, tem um texto de Luiz Cláudio, lá da Bahia, muito bom falando sobre isso. Teoricamente você teria que tratar uma penca de gente para diminuir o risco, mas tudo bem. A grande questão é o seguinte, fibrato, muitas vezes quando você entra, na hora que o paciente controla os outros fatores de risco, para de beber ou diminui a bebida, controle a glicemia, no caso de paciente diabético, todo mundo diabético aqui nesse estudo, perde peso, muitas vezes você consegue reduções drásticas de triglicerídeo, né? E aí você consegue tirar realmente o fibrato depois. Então, acho que é muito caso a caso, né? É muito caso a caso e daria, sim, para você considerar, em muitos casos, você tirar esse fibrato, porque geralmente é isso, o paciente não vai estar usando fibrato estatina só, não. Geralmente ele vai estar usando mais um bocado de medicação. E aí é a história da polifarmácia, né? Aumenta custo, aumenta dificuldade de aderência e por aí hoje, vai, né? às vezes, você abre mão de uma medicação que pode ter um benefício realmente claro, você utilizar até a escolha de uma estatina com maior poder, em detrimento de utilizar um fibrato que não vai trazer resultado e vai trazer custo. Então, quando você observa um estudo que é neutro, não quer dizer que ele é ruim, que ele não trouxe nada de evidência, não trouxe nenhum benefício para a ciência. Ele trouxe benefício. Ele mostrou justamente caminhos que você pode ter para trazer benefício para o paciente, até quando dizer, não vou prescrever nessa situação. É aquela velha história, o que a gente quer... Normalmente as pessoas se animam muito quando vem estudos positivos, né? Tem o viés de publicação, inclusive, que estudos positivos são mais fáceis de ser publicados. Mas o objetivo do estudo científico não é agradar ninguém, é mostrar a realidade, na medida do possível, né? Então é bom você saber a realidade para evitar tratamentos fúteis e, quando tem um tratamento eficaz, você não deixar de fazê-lo, né?
A gente teve aqui um estudo também, que o nome até é uma sigla, na verdade, né, Figueiredo? Não vou nem citar aqui, mas é um estudo sobre amiloidose. Então, lembrando, a amiloidose cardíaca aí nos últimos anos tem entrado muito em evidência, né? É uma doença que o diagnóstico, muitas vezes a gente não pensava 10, 15, 20 anos atrás, hoje em dia a gente pensa mais. E a gente tem tratamentos também, né, que surgiram aí para determinados tipos de amiloidose, que podem ter impacto, inclusive, de sobrevida do paciente. Ok. Mas, se a gente for pensar, né, por que acontece a amiloidose por trânsito de retina? Por exemplo, tem vários tipos de amiloidose cardíaca. Por trânsito de retina acontece porque tem alguma alteração lá no gene do paciente que termina codificando uma proteína que não deveria estar lá, a proteína amiloide, ela termina se depositando e tem todas as consequências cardiológicas. Ok. E se, Figueiredo, a gente conseguisse, em vez de a gente ficar, né, meio que tentando acertar as consequências da doença, se a gente pudesse entrar lá no gene dele e mudar para o gene mudar e com isso parar de produzir aquela proteína disfuncionante, né, Galego? Um preâmbulo aqui é só lembrando que a amiloidose, ela é essa doença que são várias doenças que produzem uma proteína e que essa proteína é uma proteína anômala e que ela vai se juntando, se polimerizando e se cria como fosse uma teia que vai lá, entra e se deposita em determinados tecidos e depois que está depositado lá, ele meio que faz com que aquele tecido fique todo rígido. E aí é a proteína amiloide que a gente está falando. Quando a gente está falando aqui nesse estudo, a ideia é justamente como eu posso corrigir para que essa proteína não se forme, não haja essa polimerização e não ocorra essa formação dessas teias que vão engessar os órgãos. E aí existia já na transtirretina, que é produzida no fígado, o Tafamides, que era uma das formas de medicação que era estruturado, começou para neuropatia e ele atuava ali no fígado para tentar fazer com que inibir essa polimerização. E agora veio esse tratamento, que é um tratamento, eu acho que é até revolucionário, que eu acho que daqui a 10, 15 anos a gente vai ter esse tipo de tratamento gênico. E aí, Figueiredo, como é que esse tratamento, Que foi um estudo de fase 1, né, Figueiredo? E olha que interessante, um estudo de fase 1 sendo publicado no Late Breaking Trial, né? Lembrando que normalmente no Late Breaking Trial a gente tem predominantemente os estudos de fase 3, né, mostrando diferença de desfecho clínico. Vez por outra, a gente tem um de fase 2, né, mostrando uma medicação nova que diminuiu muito o nível de, sei lá, LDL, alguma coisa do tipo. Mas, assim, eu vou te dizer que de estudo de fase 1, eu não tô lembrando, assim, nos últimos congressos, um que entrou em Late Breaking, não. Mas diz aí, então, o que é que esse estudo mostrou? Então, é um estudo revolucionário, realmente, porque a gente está pela primeira vez mostrando realmente que essas terapias gênicas que estão evoluindo poderia ter algum impacto em desfecho clínico no futuro, se der certo realmente a ideia. A ideia do estudo de fase 1 era ver se realmente dava certo a diminuição de proteína amiloide. Então, você não vai ver desfecho, N pequeno. Era um estudo com 12 pacientes, na verdade, todos com amiloidose ATTR, e eles usaram uma técnica que se chama CRISPR-Cas9, que é uma técnica que você é especialista nisso agora. Não, a gente tava lendo isso, é complexo, né? É complexo, mas basicamente ele vai dar uma nanopartícula que vai entrar lá dentro do DNA do cara, e a parte do DNA que iria criar a proteína amiloide, ele vai imputar uma outra sequência que não vai deixar criar mais proteína amiloide. E o que o estudo mostrou foi exatamente isso. N pequeno, mas mostrou que dando uma vez essa nanopartícula diminuiria em 93% a produção de proteína amiloide em até 6 meses de acompanhamento. Ou seja, repetiu depois de um mês, 28 dias, a maioria do pessoal já tinha caído mais de 90%, né? Ou seja, a diferença é muito grande, né? E daí a gente imagina que isso pode dar certo. A gente está em fase 1 ainda, a gente vai ter estudo fase 2, fase 3, avaliando desfecho. Mas, teoricamente, se você pega um cara que está no começo da doença, e esse é mais um desafio, descobrir a doença cedo, e não deixar ele produzir proteína amiloide, teoricamente você deve mudar a evolução. Você está entrando na causa da coisa, né? E não só enxugando o gelo ali na consequência. E isso dando certo, na verdade, abre o leque para atuar em um monte de doença, não na cardiologia, mas na medicina inteira, né? Por isso que é tão revolucionário. E o que é interessante é que ele é mais intuitivo você pensar em oncologia, em tratamento gênico para oncologia, mas isso está transbordando para as outras áreas, transbordando para a cardiologia, pensar que a ciência chegou a um ponto que ela pode pegar como fossem micro-robôs que vão lá no DNA e vai alterar esse DNA, fazendo com que essa proteína não seja formada e ela não sendo formada, ela não se deposite. Aí depois vão vir outras perguntas. Beleza, e depois que aquele paciente já tem um depósito grande de amiloide, já é um classe funcional 3, isso vai ter repercussão ou não? Isso aí são cenas para os próximos capítulos, mas abre um campo muito grande na manipulação gênica e
tentar identificar esses pacientes precocemente para que ele não desenvolvam os sintomas para frente. Mas lembrando, mais uma vez, ratificando, né? Estudo de fase 1. Esse não é o tipo de coisa que, quer Sim. dizer que mês que vem eu vou poder. Óbvio que Com não, certeza né? não. Vai ter que vir estudo de fase 2. Depois vai ter que vir estudo de fase 3, que é o que vai ver desfecho clínico. Tem tudo para diminuir desfecho? Tem tudo para diminuir desfecho clínico. Na hora que você diminui 90% a proteína normal, mas E ter morre. tudo não é tudo, né? É. Tem que mostrar de fato a coisa. Então, certamente vão passar alguns anos aí para transcorrer esses estudos todos de A fase gente 2 e deve 3. ouvir falar muito ainda sobre essa Mas bem terapia, interessante. provavelmente. Né? E Bem quem interessante. sabe, daqui a um tempo, a gente não sabe quando, no futuro, quando a gente tiver, o nosso eu do futuro tiver aqui, cara, ó, tá vendo? 2022 a gente tava comentando 2022 a sobre gente tava isso, né? comentando sobre isso e o resultado. Então, a mensagem pro meu eu futuro é, cara, depois resgata esse vídeo e diz aí quais foram esses capítulos aí que a gente tá prevendo. Mas é muito interessante isso, né? Porque assim, a gente gosta muito de ver os trials que, eu posso aplicar isso semana que vem. Sim. Né? Mas não é só isso que pode mudar, né? Ali, e até quando você vai ver toda a narrativa do LDL, tudo começou lá com os casos de hipercolesterolemia familiar, homozigótica, né? Que o Goldstein e o parceiro dele lá na década de 80 detectaram toda aquela via do LDL e tal. Ó, quantos anos demorou pra gente ter, de fato, né? Uma estatina diminuindo mortalidade, etc. Então, vamos com calma, mas estudo bem interessante. E a gente deixou aqui por último o trabalho o mais polêmico, né, Figueiredo e Galego, que foi o Ironman. Eu vou fazer aqui uma prévia rápida aqui para contextualizar, certo? Ferro na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. O que é que a gente sabia até agora? A gente tinha ferro venoso, especificamente. A gente tinha 2 trabalhos prévios sobre esse assunto. Primeiro, a gente teve o Confirm HF, que era um trabalho pequeno, 300 e poucos pacientes, e que mostrou que pacientes com fração de ejeção reduzida, que tinham parâmetros de deficiência de ferro, ferritina baixa, saturação transferrina baixa, etc. Na hora que você fazia reposição de ferro venoso, né, com carboximaltose férrica nesse caso, você teve melhora de capacidade funcional do paciente em teste de caminhada, etc, etc. Esse foi o primeiro trabalho que a gente teve que deu uma empolgada maior. Sugeria num desfecho secundário que poderia diminuir a internação, mas não era projetado para isso, era pouco paciente e tal. Beleza. Para avaliar se poderia diminuir desfecho mais duro ali, aí foi feito o Affirm HF, com 1.100 pacientes, né, o quádruplo praticamente de pacientes, e o endpoint primário desse já era internação por IC e morte cardiovascular. O estudo foi neutro, né, o P não foi significativo no endpoint primário, etc, etc, mas em análise de subgrupo ali, desfecho secundário, sugeria-se que tinha diminuição de internação por IC, mas de forma clara era um estudo neutro. Perfeito. Certo? De todo jeito, diretriz americana fala, você pode considerar usar ferro venoso em pacientes com IC, fração de ejeção reduzida e tal, com o objetivo de diminuir sintoma. Né? Melhorar sintomas e tal. Sim. Que o paciente se sentisse melhor, né? A diretriz brasileira já vai um pouco além. Ela fala, você pode considerar a classe 2A para diminuir sintomas, né, melhorar a qualidade de vida e diminuir a internação, apesar do Affirm ser neutro. Sim. Ok. O que é que a gente não sabia até agora? O Affirm, por exemplo, ele acompanhou esses pacientes durante 1 ano. Né? Ele só incluía pacientes que tinham sido internados. Tal. Aí o pessoal falou, e se a gente acompanhar esses pacientes por mais de 1 ano? E se a gente colocar não só pacientes que estão internados agora, mas que internaram aí recentemente nos últimos meses? E se a gente usar uma medicação diferente, levemente diferente, em vez de ser a carboximaltase férrica, seria, me lembra aí o nome... Irisomaltose férrica. Pronto. O pessoal, em vez de ajudar a nossa vida aqui com nomes mais simples, né? É o Monafé. Isso. E aí veio o trial Ironman, né? Que era basicamente isso. Paciente com IC, fração de ejeção menor do que 45% e que tinham ou ferritina abaixo de 100 ou saturação de transferrina menor do que 20%. Tem um detalhe né? importante que diferencia do Affirm, Uhum. que era uma classe funcional 2 a 4, mas eles podiam ser incluídos se tivesse uma internação prévia nos últimos 6 anos ou um BNP elevado. Então eles tiveram quase 70% dos pacientes com BNP elevado, que eram ambulatoriais. Então isso já diferencia bem dos 100% do Affirm, que era tudo hospitalizado. Antes da gente falar do resultado, Figueiredo e Galego, só lembrando que o Covid terminou atrapalhando, né? Por quê? Como a gente vai lembrar ali, comecinho de 2020, começou o lockdown em tudo que era canto, né? Esse estudo britânico. E o que acontecia? Esses pacientes, tanto eles tinham que ficar voltando nos meses subsequentes para fazer novos exames laboratoriais, e se, dependendo de como estava lá o perfil de ferro, ia receber novas doses,
Quanto, uma vez detectado que o nível de ferro não estava ideal, ele ia receber, ele tinha que ir para o hospital, né? Hospital dia, aquelas coisas todas, para receber nova dose de ferro. Na hora que a casa caiu, Covid, aquela coisa toda, teve muito paciente que não voltava para repetir o exame de sangue, ou que repetiu em algum momento, mas não ia para o hospital para receber. Atrapalhou. Então ele não nem conseguiu, então mesmo ele conseguindo recrutar, ele não conseguiu acompanhar, então o protocolo de acompanhamento atrapalhou. Então claramente o poder atrapalhou do estudo para definir qualquer coisa já diminuiu. Isso. E aí eles fizeram, eles já tinham definido quando a casa começou a cair em relação a essa questão do Covid, vamos tentar fazer uma análise aqui até março de 2020, quando, né, começou o lockdown, aquela coisa toda. Ok. Feito esse preâmbulo, Figueiredo, o que é que o trabalho mostrou em relação ao endpoint primário? Foi positivo? Foi negativo? Era o contrário do que o pessoal queria ver? Ou foi neutro? Não teve diferença? Neutro. Ele colocou, Figuinha. Ele te colocou aqui justamente na sinuca de bico. E aí? Então, o resultado do estudo foi neutro, acabou. Endpoint primário neutro, endpoint primário, claramente. Estudo geral, contando tudo, toda a anonimização foi neutro. Perfeito. Né, P não significante, 007, englobou um no intervalo de incluindo confiança. Incluindo os desfechos secundários também, eles não conseguiram mostrar benefício nenhum dos desfechos secundários. Mas aí o pessoal falou, olha, vamos fazer aqui uma análise pré-especificada dessa questão do Covid, incluindo os pacientes que foram randomizados ali até março de 2020, que foi quando começou o primeiro lockdown lá no Reino Unido, aquela coisa toda. E isso englobava 91% dos pacientes, de fato, a maioria dos pacientes. E aí nessa avaliação, houve uma sugestão de redução de 24% dos desfechos, mas eu elenco aqui que no intervalo de confiança foi até 1. Englobou 1. Ou seja, englobou 1 até, né, estatisticamente não seria aquela significância toda. É um subgrupo temporal, né? Não é um subgrupo por característica, mas é um subgrupo pelo tempo. Então ele pegou até aquele período lá e mesmo pegando esse período, quando bate no 1, tá dizendo que eu não posso garantir que aquilo ali foi verdade ou não. Porque quer dizer que no intervalo de confiança, né? Eu não vou saber decorar certinho agora não, mas digamos que fosse do 0,7 até o 1. Ou seja, do 0,7 é 30%, ou seja, ele poderia ter uma redução de 30%. Mas se foi no 1, quer dizer que não teve diferença nenhuma. Ou seja, pode ter diferença nenhuma, pode ter uma diferença de X%. Né? Então, teoricamente, você não confirmou que aquilo ali, de fato, era melhor. E aí, como é que a gente fica, Figueiredo? Porque, veja, no mesmo comentário do estudo, né, o que é que ele fala? Isso aqui eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V, vou traduzir aqui, né? Apesar do Affirme Jeff e do Ironman, de nenhum dos dois ter atingido seu endpoint primário, a totalidade de evidência, né, pegando esses trabalhos, sugere, não é confirma, sugere que o uso intravenoso de ferro pode reduzir, né, ali as internações por IC. Ou seja, fica tudo ali no campo meio hipotético. Contudo, quando você vai para o trabalho, né, Galego, saiu no Lancet, a mensagem final do trabalho é que o estudo foi positivo, que é o que a gente chama de spin, né, em ciência. Você pega ali um trabalho que é neutro e você tende a dar um viés positivo para ele. Não é isso? Exatamente. E quando ele fala que sugere benefício, eu também posso dizer, dependendo do meu ponto de vista, eu posso dizer, também sugere que também não tenha benefício. Pois é. Sugere que pode ter, sugere que não pode ter. Então, mas no final, quando vem na conclusão, e isso é um alerta para quem vê só a conclusão, e às vezes, dependendo da informação de onde ela vem, quando você perceber se sugere aí, isso realmente fica, a polêmica toda está justamente na conclusão final. E é o que a gente fala, né, Galego? A gente faz esses resumos todos aqui, mas é crucial que cada um saiba o feijão com arroz ali de medicina baseada em evidência, justamente para você não ficar refém de spin, que a gente fala, que é justamente isso. Eu peguei um estudo que é neutro, né, que não mostrou diferença, mas um subgrupo aqui positivo e tal, né? E tenta colocar como sendo um estudo positivo, né? E assim, essa revisão aqui que a gente estava fazendo hoje sobre reposição de ferro na IC, de fato, né, você vê que muitas vezes em prova de título, cai muito, né? Cai demais isso em prova de título. E a gente fala, na prova é fácil, você vai seguir exatamente o que está ali na diretriz e ponto final, acertou, ganhou sua questão, pegou seu título, vamos embora. Mas na prática você tem que saber, na hora que você está passando a medicação para o paciente, você tem que estar sabendo o que de fato você está provendo para aquele paciente. Você vê como é diferente, como é controverso o tema, porque exatamente a recomendação das diretrizes são diferentes, né? A brasileira de 2021 e a norte-americana de 2022 falam de forma diferente. A brasileira inclui a indicação 2A para usar ferro para reduzir a hospitalização também. A norte-americana, agora de 2022, mais recente, coloca claramente que a indicação 2A para reduzir sintomas. Eles não incluem hospitalização. Então, eles não incluem o resultado dos efeitos secundários do Affirme.
E Então, no meio científico, isso aí já não está uma estabelecido. E uma das observações também é que ele fala da apresentação do Ironman é venosa, como as outras do Affirm também eram venosas. E quando ele compara, você vai ver a evidência de comparar venoso e oral, era porque o oral muitas vezes não conseguia corrigir a deficiência de ferro e o venoso, além de corrigir, poderia ter uma correção mais rápida. Mas tudo isso são ilações que a gente está tendo aqui e para quem está vendo a gente no YouTube, no nosso canal do YouTube, coloca no comentário qual é a sua avaliação. Você está mais para o lado do sugere que tem benefício ou sugere que não tem benefício. Quem está escutando esse resumo nos podcasts, também dá o seu comentário, porque é importante você analisar. E aqui ficou na trave para a gente, é um estudo controverso. Esse aqui a gente vai querer certamente discutir depois com os nossos especialistas em C, né? Jeff, Mônica e tal. Mas é isso, acho que esse primeiro dia, se a gente fosse resumir, né, desses 5 estudos que a gente trouxe aqui, 4 estudos neutros, né? E o Ironman é neutro, sinceramente, pelo endpoint primário, é neutro. E talvez o estudo que tenha me animado mais tenha sido esse da amiloidose, apesar de saber que serão anos, até talvez, quem sabe, a gente aplicar isso na prática. Começando um caminho para o futuro, é legal pelo momento. Exatamente. E lembrando, né, amanhã a gente continua a cobertura do congresso, todo mundo muito interessado em ver o segmento aí de mais longo prazo do isquímia, lembrando que o isquímia é o maior trabalho de coronariopatia da história, crônica, né? E que o segmento original, com 3,4 anos, foi neutro, não teve diferença você fazer uma estratégia mais invasiva ou mais conservadora no paciente. E a gente deve ter agora o segmento de 5 anos para frente, entre vários outros trabalhos. Então, para você que está vendo a gente aqui no canal do YouTube, não perde a cobertura completa do congresso nos dias que virão. Curte aqui nosso canal. Coloca um comentário, como o Galego disse, dizendo o que você achou desse primeiro dia de cobertura do congresso. Se você está escutando no podcast, não esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos. Amanhã a gente volta com mais resumo do Congresso American Heart.